Comecei a dançar break por eu ter visto uma roda de breaking. Na real, na época eu achei que era uma roda de capoeira lá na minha cidade, São José do Rio Preto. Aí tinha um amigo meu chamado Fernando, que ele tava nessa roda aí, que no caso, né, eles estavam iniciando o break. E na época eu achei muito interessante, pô, incrível. E foi aí que eu me interessei. Só que aí eles fizeram uma performance na minha escola. E aí eu achei muito foda, porque ele falou assim, pô, pera, você poderia colar lá em casa pra poder praticar, se você tem facilidade. Aí eu comecei a dançar break. Ladies and gentlemen, coming straight out of Brazil, ia ter um evento aqui em 97 e eles pegou e falou pra mim, falou, pera, pô, que a gente tá organizando uma excursão, pô, então vamos pra São Paulo. Só que, mano, naquela época, pô, as condições eram escassas, né, portanto que eu lembro até hoje. Um dos caras que organizou a excursão foi o Jubileu, amigo nosso, e aí ele deu até a televisão dele pra nós vir, mano, pra completar. E aí foi quando eu vim a primeira vez aqui em São Paulo, que foi na casa lá do hip hop, e depois na Avenida Rio Branco, aqui em cima, quando os caras faziam um evento aqui, que era o Chão Xadrez, que é onde foi a primeira vez que eu colei mesmo assim no evento, que é onde eu vi, pô, aquela massa mesmo da galera aqui de São Paulo. O lance da Red Bull, cara, foi o seguinte, tem várias versões, todo mundo já sabe, mas eu vou contar a que chegou até a mim. A que chegou até a mim foi através do Júnior KP, que ele era o ex-produtor da Supersonic, B-Boys, de Cidade do Rio Preto. E aí o Júnior pegou e falou, Pelé, seguinte, mano, tem um evento pra ir pra Alemanha, e aí eu tô te indicando, tipo, né? E aí eu peguei e falei, bora, né? Só que até então eu não sabia o que era. Pra mim era um evento, só que naquela época eu tava fazendo show com o D2, mano. Então assim, não tava nem naquele foco de competição mais internacional, porque era o meu sonho era competir fora. Só que como eu tava naquela turnê com o D2, então aí quando chegou esse momento aí tal de viajar pra fora pela primeira vez, veio um campeonato que ia ser na Alemanha, em Berlim. Só que aí depois que eu tive as informações, que era um campeonato chamado Red Bull BC One, que era a segunda edição dele. Quando eu cheguei lá, cara, eu já tinha alguns nomes, né, que tinha falado que ia estar no evento, né? O Moi, nessa época que o Hong Ten já tava aparecendo, o Lilu tava aparecendo, só que os caras já estavam no circuito, né? Só que a gente tava mais ali no lado europeu e o Hong Ten na Ásia. E assim, os caras mais conhecidos pra mim era o Paul One, Storm, Asia One. E eu lembro que a galera tinha falado que o Kimel poderia estar naquela edição, só que parece que ele não quis ir, não sei qual que é a história real, mas parece que era pro Kimel estar nessa edição. Mas o cara que assim, que eu já tinha visto vídeo e tal, era o Moi, que era o único que tava lá assim e tal. E aí o Omar tava vindo, né, como atual campeão. A sensação que eu tive lá a primeira vez, cara, foi tipo tudo novo, né? Então não é nem questão de medo, era aquela questão assim, poxa, olha o tamanho do palco, olha onde eu tô. Olha o tamanho desse evento, olha que incrível, né? Então, tipo assim, tudo novo, meu. Vídeo, fazendo muita entrevista aqui pro próprio DVD que saiu depois e tal. É uma coisa que eu não tava acostumado na parte do break, né? Eu tava mais acostumado ali com aquele lance de show com o D2, palco e tal, festivais e tal. Mas ali foi uma coisa muito, muito foda, assim, e um aprendizado incrível. Porque na época, meu, eu não sabia falar nada de inglês e, tipo, meu... pra mim era tudo novo. Então assim, a sensação que eu tive foi o quê? Que quando eu pisei no tablado lá a primeira vez, meu, eu esqueci tudo que eu ia fazer. Portanto que, até comento isso que com alguns, eu não gosto de ver aquelas entradas minhas, porque tipo, não é uma coisa que eu tinha pensado antes, que eu tinha treinado. Na verdade foi tudo saindo ao momento. Aquelas voltas que eu dou lá batendo palma, não é que eu tava tentando chamar a galera, que na verdade eu tava tentando dar um tempo pra mim pensar o que eu ia fazer. Então, quando eu voltei pro Brasil, depois do BC One, né, tipo, na época não tinha muita informação. Até o próprio canal de YouTube ainda, tipo, aqui no Brasil ele era bem escasso, assim, e tal. E não tinha muita informação. Eu lembro que eu tinha comprado uma câmera e aí eu filmei algumas coisas. Portanto que ficou numa fitinha minha, porque eu não tinha condições de como passar ela pra algum lugar, assim, sabe? E aí eu lembro que eu cheguei, eu contei pro Cocada, né, falei, Cocada, puta, mano, eu fiquei em quarto lugar lá no Mundial. Ele, duvido, quero ver. E aí eu lembro que... logo depois eu tive um show com o D2 e tal, acho que foi em Minas. Eu pego e falo pra ele, mano, pô, eu fiquei em quarto lugar e tal. Aí ele falou, pô, que legal. Aí na hora de me apresentar pra fazer a performance no show, ele me apresenta assim, tipo, hoje aqui tamo com
com o B-Boy Pelezinho. Ele disse que ficou em 4º lugar no Mundial, né? Não sei não. Então assim, mano, a volta foi muito foda porque pra mim, cara, foi tipo assim, perdi, tá ligado? Só que eu não imaginei o que, mano, o que poderia acontecer desse DVD, tá ligado? Porque logo aconteceu esse DVD, cara, pô, mano, foi uma explosão foda, tá ligado? Foi muito foda. Eu lembro que, tipo, meu, você chegava em qualquer lugar, meu, tava passando esse DVD do campeonato, uma galera, pô, tem um brasileiro lá, tem uma galera que, tipo assim, nem imagina que aquela camiseta que eu tava usando, ela é da seleção, só que na verdade era da gig que o D2 ia fazer pela Europa, que ele tinha feito a amarela e azul. E eu uso a amarela. Que na época ele até comenta, pô, eu vou fazer show na Europa. E nesse show eu não tava com eles, né? E aí eu acabo usando a camiseta no final, no Mundial. E aí essa camiseta, pô, mano, ficou histórica e tal, pô. Tem toda uma história, né, mano? B-Boy Pelezinho Brasil, na época, né? Eu pensei uma parada, só que de repente, mano, foi tudo contornando em outra. Meu, o evento, pô, foi começando, tipo, meu, ele tem uma visibilidade grande, porque a galera começou a ter acesso ao DVD. Aí logo em seguida, pô, o pessoal da Red Bull, Débora Pil, o Guns, o pessoal da época ali da Red Bull, pô, procuraram trocar uma ideia comigo, saber quem que era eu, e de repente, meu, eles conseguem trazer o Mundial em 2006 já pro Brasil, já a 3ª edição, então, meu, foi muito foda, tá ligado? Por mais que eu não tenha ganhado na minha cabeça na época, mas assim, se for ver, cara, o que aconteceu comigo devido a esse campeonato foi muito grande, assim, tá ligado? Não foi nem questão do título, mas só de eu ter participado e da história dela ter gerado daquela forma, de ter acontecido daquele modo, foi uma parada muito incrível. Portanto que eu falo que através do Red Bull BC One eu abri uma porta fora do Brasil. Porque até então eu já tava fazendo as paradas aqui no Brasil. Eu já era conhecido já no break, já tava trabalhando já com artistas, então enfim. Só que como foi minha primeira vez, então eu falo que ali foi a primeira vez que eu abri uma porta bacana ali pra mim e tal, fora do país. Uno de los primeros de Latinoamérica en hacer historia, me inspiró bastante cuando yo lo vi primera vez en 2005 en BC One, me identifiqué mucho porque había un latino en una tarima tan grande y bueno, es mi hermano ahora, nos conocemos, compartimos, apoyamos a la cultura, hacemos todo lo posible y eso es inspirador para mí también y bueno, es un gran hermano que ha aportado mucho a esta cultura y sigue representando y dejándolo todo como siempre, así que mucho respeto a Pelezinho, familia y bueno, estamos aquí. Para poder finalizar, né, esse início aí de mini doc, de um documentário que, pô, rolou tudo uma ideia, tudo um papo, que era mais para contar um pouco da minha história atual, vivendo aqui nessa grande selva de tijolada que eu costumo falar, e para mim tá sendo muito bacana essa nova vivência que eu tô tendo em São Paulo, ainda mais ter voltado a competir devido, pô, os meninos terem me incentivado. Então pra mim, galera, vocês vão conhecer um pouco aí do meu lifestyle em São Paulo, um pouco da vida do B-Boy Pelezinho hoje em dia. E é isso, mas é o seguinte, lembrando, tá? Isso não vai acabar por aqui não, segura que vem mais. Ser o B-Boy Pelezinho não é fácil, não tá sendo fácil, independente de todas as épocas, partes e momentos. Mas sim, eu sou o Alex José Gomes Eduardo, mais conhecido como B-Boy Pelezinho. Só será um, não vai ter outro.